Vamos lá então, terça-feira agora, né? E eu não fiz os temas novos de segunda e nem os de terça, então vou começar os temas novos por segunda aqui, vou separar os dois vídeos, vou postar dois, né? Tentar fazer o mais rápido que der. Pancreatite, classificações e score de gravidade, né? A gente vai usar o Baltazar e usar os scores de gravidade aqui, como Hanson, Apache 2, Solfa e Marshall, para estabelecer a pontuação do paciente, né? Então a gente já sabe que o diagnóstico é pancreatite. Puérpera, 32 anos, procura emergência 3 semanas após o parto normal, com quadro de icterícia e dor abdominal. Apresenta-se sonolenta, temperatura axilar, tensão arterial de 80/50, frequência cardíaca de 135, frequência respiratória de 29, hemoglobina de 12,1, hematócrito 35,8, leucócitos totais 19, 1.650, bastões 4%, sódio 142, potássio 4,8, glicose 232, né, já que critério de gravidade aqui é critério de gravidade, né, amilase elevadíssima, lipase elevada, TGO elevada, TGP elevada, quase alternativos abaixo não faz parte dos critérios de gravidade de pancreatite. A amilase não faz parte. A amilase não é critério de gravidade. Os critérios de gravidade são aquele mnemônico, é importante lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homens na urca. WLD, 45 anos, sexo feminino, professora, apresentou dor abdominal de forte intensidade contínua localizada em epigastro. Em exame, paciente é obesa, com fácil sofrimento, sudoreica e taquicárdica, abdômen doloroso com irritação peritoneal, amilasemia elevada. Em relação a este caso, assinala a alternativa errada. Não teve vômito, né? A elevação de ALT e AST nas primeiras 24 horas sugere etiologia biliar. Fosfatase alcalina sugere mais, né? Mas pode ser sim. Obesidade implica em pior prognóstico, mesmo na ausência de outros fatores de risco. Taxa de amilase sérica guarda uma estreita relação com o prognóstico, né? Esse daqui tá errado. O uso de morfina deve ser evitado no controle da dor dessa paciente. Só que aqui a grande cena é que a amilasemia elevada, né? Não falou da lipase, né? A grande cena é que num cenário em que eu não tô... Bom, eu sei que a amilase não guarda relação com o prognóstico, na verdade é essa, né? Tem que se agarrar nas informações que a gente tem certeza para poder responder as questões. Discursiva, homem de 38 anos, vem ao pronto-socorro com história de dor epigástrica intensa e vários episódios de vômitos às 6 horas, o último com laivos de sangue, vomitou com sangue. Refere ingerir cerca de 300 ml de aguardente por dia, né? A gente sabe que o etilista crônico tem pancreatite crônica aqui. Apresenta diarreia e perda de peso nos últimos 6 meses, nega outras doenças. Ao exame clínico está em regular estado geral, tem IMC de 30, desidratado, com pulso de 100, frequência respiratória de 28 e frequência e pressão arterial de 150%. Glicemia capilar de 200, já preenche critério, abdômen globoso, tenso, distendido com muita dor a palpação do epigastro, hipocôndrio esquerdo. A descompressão brusca não piora a dor, porque o pâncreas é retroperitoneal e não há alterações relevantes. Cite 4 sinais clínicos indicativos de mau prognóstico durante as primeiras 12 horas de evolução. Então, importante é a idade maior que 65. No meu paciente aqui não tem, mas é um sinal clínico de mau prognóstico. Indicativo clínico de mau prognóstico. Importante. Leucócitos acima de 16.000. Glicose maior ou igual a 200. LDH maior que 350. Aqui já são 4. Pronto. Já citei 4. Não é importante lembrar totalmente, né? O TGO maior que 250 e o lactato desidrogenase maior que 350. Como eu tenho mais certeza do lactato desidrogenase, do LDH, eu estaria mais esse, né? Não era essa a ideia exatamente. Oligúrio, diminuição do débito, taquipneia, dispneia, hipoxemia. Aqui está pensando mais em SOFA.
não os critérios de pancreatite em si, né? Porque são critérios de prognósticos, né? Dor refratária, persistência da dor, piora na dor, oliguria, diminuição do débito urinário, taquipneia, hipoxemia, hipotensão arterial, queda da pressão arterial. Né? Isso aqui são os critérios de SOFA, Quick SOFA, SOFA, que estão relacionados ao pior prognóstico. Então, essa era a ideia aqui na nossa... com os sinais clínicos indicativos de mau prognóstico. Né? Eu falei sinais, eu falei parâmetros laboratoriais, eu acho que é aí que está a falha, né? Eu falei parâmetros laboratoriais, por mais que a idade seja um sinal clínico, é clínico, mas tá mais para clínico do que para laboratorial, né? Mas essa daqui é a ideia, né? Eu pensar em disfunção orgânica, né? Que são os grandes sinais de piora, e falar os sinais evolutivos nesse sentido, né, da sepsis, né, de disfunção orgânica. Em relação à pancreatite aguda, podemos afirmar que o grau de elevação das enzimas hepáticas não se relaciona com a gravidade da doença. Isso é verdadeiro. O grau de elevação das enzimas pancreáticas não se relaciona com a gravidade da doença. Eu já vou marcar já. Mostrar a resposta, né? Isso é verdadeiro. Só de Gray Turner, colação azulada periumbilical associada à gravidade de IPA. Não, né? Tá errado. Em 70% das vezes a doença tem curso grave e necrosante. Não, e 80% das vezes é só edema. Obesidade não é fator prognóstico. É fator prognóstico, sim. E a amilase superior à lipase para diagnóstico da PA por apresentar vida média mais longa. É exatamente o contrário. Ela baixa até o 35º, até o terceiro ou quinto dia, né? Já a lipase é mais específica e tem vida média mais longa, né? 7 a 10 dias. É isso aí, né? Gray Turner é equimose em flanco e Scullen que é equimose em região periumbilical, Fox na região inguinal. De acordo com os novos critérios de pancreatite aguda pela classificação de Atlanta 2013. Então, deixa eu correta. Leve caracteriza por mais de uma disfunção orgânica, não faz sentido, né? Aguda moderada caracteriza por permanência de mais de 48 horas de disfunção orgânica. Aguda moderada por disfunção orgânica transitória menos de 48 horas. Aqui encaixa, não faz sentido. Grave não apresenta, não faz sentido. Grave, não, eu acho que a única que faz sentido lógico aqui é essa C. Eu acertei, né? Disfunção orgânica transitória por menos de 48 horas. O restante não faz sentido, né? A pancreatite aguda leve não é para eu ter disfunção orgânica. Não é para a gente ter sinais de disfunção orgânica. Se eu tiver sinal de disfunção orgânica, eu já vou considerar moderado, né? Segundo a nova classificação de gravidade da pancreatite aguda, uma paciente de 62 anos com dor a 30 horas, apresenta-se com dispneia, pulso de 120, pressão arterial de 100 por 60. Realizou exames, demonstraram a amilasemia bem alta, creatinina mostrando que o rim está falhando, pressão de oxigênio de 90 em ar ambiente. Isso aqui é critério no SOFA, isso aqui é critério no SOFA, e essa dor aqui mantida eu acho que pode ser que seja critério no SOFA. A ação correta. Pancreatite grave deve realizar tomografia imediata sem contraste. Leve, dispense exame, leve ou moderadamente grave e deve fazer somente tratamento clínico. Moderadamente grave ou grave e deve fazer tomografia com contraste imediatamente. E grave ou moderadamente... eu estou entre a A aqui e a D. Né? Agora vamos pensar sobre o contraste. O que eu preciso demonstrar é perfusão do pâncreas. Né? O que eu quero demonstrar, na verdade, é o edema. O contraste incide... Eu acho que é isso daqui, né? Só tratamento clínico, né? Não é para fazer tomografia nesse momento aqui. Eu achava que era exatamente isso daqui, né? A ideia de ter uma doença grave ou moderadamente grave era o que estabelecia a necessidade de eu dar uma olhada em como é que estava a lesão para ver se tem necrose para tomar a decisão de operar ou não. Mas não é essa a ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Temos vários tipos de critérios e gravidade para a pancreatite aguda.
questão cita a classificação de Atlanta modificada, que divide a pancreatite em 3 níveis: aguda leve, moderadamente grave, grave. Tratamento da pancreatite aguda é clínico, baseado no jejum inicial, hidratação, analgesia e controle de diurese. Casos graves devem ser tratados em terapia intensiva. Mas aqui ele não falou sobre a TC, né? Sobre essa ideia de fazer ou não TC. Questão de 2015, né? Pancreatite, eu não sei se é cobrado desse jeito aqui, usando o Atlanta nesse momento agora, né? Pelo que eu lembro de questões que eu respondi no médio curso, já não são essas as ideias aqui de cobrar pancreatite. Mas são coisas que a gente precisa manejar. Mulher de 56 anos, encaminhada para a UPA, com dor intensa e epigaça nas últimas horas, seguidas de vômitos, né? Quadro da pancreatite. Relata também crise de dor em pulmão direito, do tipo cólica, nas últimas semanas. Então, reforça ainda mais o diagnóstico de pancreatite. Ela tem coledocolitíase, né? Colédoco não. Colelitíase. Colelitíase, né? Que acaba por fazer coledocolitíase e manda essa pedrinha para tentar passar no esfíncter de Oddi, faz pressão retrógrada e eu tenho pancreatite. A frequência respiratória era de 28, a frequência cardíaca de 105. Em relação à avaliação prognóstica dessa afecção, correto afirmar: presença de pseudocístios, sinais de acometimento da gordura peripancreática detectados pela ressonância relacionam-se à pancreatite aguda grave. Pode ser detectado pela ressonância, né? Mas não é bem isso que é para fazer. A PCR, produzida pelo fígado em resposta à síntese de interleucina 1 e 2, é um marcador inflamatório não invasivo, porém inespecífico. É bem inespecífico mesmo, isso aqui não me parece errado. Tomografia computadorizada pode estar normal às menos 48 horas. Esse motivo deve ser realizado após 72 horas do início dos sintomas. Critérios de Hansen, computação maior ou igual a 2 e o score de Apache maior ou igual a 6, maior do que 6 caracterizam sua gravidade. Hansen acho que é maior ou igual a 3, né? Em relação à avaliação prognóstica desta afecção. Porém, inespecífico. Isso aqui não tá errado. Dá uma olhada aqui. A PCR de 48 horas após o pico, quando acima de 150, é um forte indicador de complicação local. Mas e aí, é específico? A discussão era essa, né? A avaliação sistêmica da pancreatite pode ser realizada através de score como Hansen, grave maior ou igual a 3, né? Então não era aquilo. A tomografia, fiquei em dúvida entre as 3, na verdade, nessa daqui, né? Eu descartei mais rápido essa, fiquei em dúvida entre as duas. Essa da PCR aqui, tá dizendo que PCR é inespecífica e para mim faz total sentido. PCR é inespecífica mesmo. Difícil se convencer do contrário. Por outro lado, né, tomografia computadorizada pode estar normal nas primeiras 48 horas, isso é verdadeiro. Por esse motivo, deve ser realizada após 72 horas do início de sintomas, isso é verdadeiro. O que eu pensei foi o seguinte: a gente não vai fazer tomografia para todo mundo, né? Mas talvez a gente vá. Tomografia usada na pancreatite aguda para avaliar as complicações locais, de preferência não deve ser realizada muito precocemente, né? Após 72 horas é a ideia. Em relação ao caso acima da questão anterior, aí qual que é a questão anterior? Foi realizada na TC de abdômen 72 horas após a CPRE e o paciente ainda apresentava dor. O exame evidenciou pâncreas edemaciado, uma coleção líquida adjacente à cabeça pancreática, né? Em relação ao score de Baltazar, essa alternativa que indica o grau adequado. Coleção líquida aqui é pseudocisto? Será? Talvez seja. Não. Uma coleção, duas ou mais coleções, né? Esqueci essa classificação tomográfica de Baltazar aqui. Né? Bom, é isso. Então,
Pâncreas normal é A. Edema do pâncreas, somente edema é B. Né? Aqui eu raciocinei mal, na verdade. Né? Achei que um grau 0 fosse... Mas não, né? Não faz sentido 0. Se a nossa classificação é de A, B, C, D, E, não existe o 0, né? A é pâncreas normal. B é edema do pâncreas, sem infiltração da gordura peripancreática. D é uma coleção. E 2 ou mais coleções ou presença de gás é E. Mulher de 59 anos de idade tem história de dor epigástrica de forte intensidade há um dia, acompanhada de náuseas e vômitos. Tem diagnóstico pregresso de colelitíase, sempre assim. Exame físico, regular estado geral, pulso de 100, frequência estourada de 23, murmúrio vesicular diminuído em bases, abdômen globoso, equimose em região periumbilical, ruídos hidroaéreos diminuídos, dor difusa da palpação que impede a palpação profunda, descompressão brusca dolorosa, duvidosa no andar superior. Não deu para identificar se ela tem ou não descompressão brusca na topografia de onde a gente está suspeitando que tenha mais a lesão. O hemograma com 18.000 leucócitos, 100 esquerda e amilase de 889. O score de Hanson foi positivo para 3 critérios. Quando deve ser realizada a tomografia de abdômen? 72 horas após o início da dor. Após 72 horas após o início dos sintomas. Perfeito. Pancreatite aguda grave é um desafio para a equipe médica que deve envolver intensivistas, cirurgiões, nutricionistas e radiologistas. Para avaliar clinicamente a gravidade de um paciente com pancreatite aguda, qual das classificações abaixo pode ser utilizada? Marshall, né? Baltazar é critério tomográfico. Marshall. Marshall aqui faz um caminho no sentido do SOFA, né? Quase que um SOFA. Que fica faltando aqui para nós, né? No SOFA a gente tem 6 critérios, aqui só tem 5. Fica faltando aqui para nós é bilirrubinas. Não, peça histórica não tá... bom, sim, pressão arterial média, na verdade, né? No SOFA, e aqui é a peça histórica. FiO2, pressão parcial de oxigênio, escala de coma de Glasgow, plaquetas e creatinina, ureia e creatinina, né? Função renal mais completa, de maneira mais completa. Saber que esses exames não são utilizados para avaliar de gravidade, já sei. Conhecer a classificação tomográfica de Baltazar, já soube. Vou colocar a joia para baixo. Sabendo indicações de tomografia de abdômen agudo, segundo a gravidade e tempo de evolução da pancreatite aguda. Isso aqui ainda é confuso. Conhecer os critérios de gravidade, como Hanson, Apache 2, SOFA, Marshall. Sim, né? Isso sim. E aqui, a avaliação neonatal, exame do recém-nascido. Vamos lá. 7 questões, né? Conhecer pontuações do APGAR, boletim de Silverman Anderson, né? Isso eu já não conheço, né? APGAR já é um pouco mais. Conhecer a classificação do recém-nascido segundo o peso do nascimento, idade gestacional e de acordo com a curva de crescimento intrauterino e definir a conduta em condições comuns no segmento da criança no período neonatal. A definição de recém-nascido de muito baixo peso é abaixo de 1.500, né? Compreende criança que tem peso de nascimento em gramas menor do que 1.500. Perfeito. Extremo baixo peso abaixo de 1.000 gramas. Einstein 2018, classificação de um recém-nascido com idade gestacional de 36 semanas e 4 por 7, 4 de 7. Ah, tá. 36 semanas e 4 dias. Então, paciente a termo. Ah, não. É pré-termo. Com peso abaixo do percentil 3 e altura perimencefálica no percentil 50 das curvas de referência é pré-termo. Pré-termo. Não sei se é desproporcionado ou proporcionado, hein? Isso aqui é um pré-termo, né? Não, acho que ele é pequeno, tá abaixo do percentil 13, pode ser grande, é pequeno, idade gestacional, perfeito.
Boletim de Silverman Anderson. Qual a nota deve ser dada a um recém-nascido que apresenta dificuldade respiratória, caracterizado por assincronismo tórax-abdômen moderado, tiragem intercostal e retração tifoide, presentes e pouco visíveis. Discreto batimento de aletas nasais e gemido expiratório audível somente pela ausculta. Não vai ser o último aqui, que é o 7, né? Ah, não. Quanto melhor, mais pontua, né? Vou botar um 5, então, talvez. Não, é 6. Mas não conheço essa classificação aqui, essa questão direto ao ponto. Exige a memorização de uma tabela com valores numéricos específicos para avaliar o grau de conforto respiratório em neonatos, a partir do somatório final dessa pontuação. É a denominada Silverman Anderson. Nunca vi. Somadas as notas, se o resultado final for inferior a 5, a dificuldade respiratória é leve. E se o valor for igual ou superior a 5, é o contrário do Apgar, né? O Apgar, quanto mais alto, melhora a condição do meu bebê. Aqui, quanto mais alto, piora a condição do meu bebê. No caso dessa questão, assincronismo, atribui-se 2 pontos. Tiragem intercostal e retração tifoide leves, mais 2 pontos. Batimento de asas no nariz discreto, mais 1 ponto. E gemido expiratório audível pela ausculta, 1 ponto. Nota atribuída é 6. Conforme a Organização Mundial da Saúde, esse nascido deverá ser classificado como pré-termo quando tiver idade gestacional menor do que 37 semanas. Questão simples aí. Esse nascerá a termo, peso adequado para a idade gestacional, com 1 semana de vida, apresenta pequenas pápulas e pústulas sobre base eritematosa no tronco, face e membros, incluindo palmas e plantas. A mãe informa que observou quadro semelhante no segundo dia de vida e que desapareceu em 48 horas e retornou em poucos dias depois. A hipótese mais diagnóstica é eritematóxico, né? Normal, que é normal, bebê. Ocorre o desaparecimento espontâneo das lesões em torno de 7 dias. Não há necessidade de tratamento específico, eritematóxico. Eita, isso daqui já é grande, né? USP discursivo. Gestante HDF com 15 anos de idade, opa, perigoso, é admitida à maternidade e trabalho de parto com idade gestacional de 36 semanas de 2 dias. Realizou pré-natal na UBS, a ruptura de membranas foi realizada a 1 hora antes do parto, que foi vaginal. Já nasceu o bebê. Recém-nascida com Apgar 7, 8 e 10, no primeiro, quinto e 10º minuto de vida. Com peso de nascimento de 3.700, nasceu bem. Estatura de 48 e prêmio de cefália 33,5. Encaminhado ao alojamento conjunto, permaneceu bem até que com 23 horas de vida apresentou tremores de extremidades. Glicemia capilar realizada nesse momento foi de 55 mg. Quais diagnósticos dessa RN em sala de parto? Vou dar uma olhada aqui. Tá, isso aqui. Mãe refere cólicas aqui. Ela nasceu meio grande, essa bebê, hein? 36 semanas, 2 dias, nasceu meio grande, né? Com uma mãe pequena. HIV negativo, sífilis negativo, tóxico imune, hepatite C negativo. Terceiro trimestre que repetiu HIV e sífilis negativo. Nem precisou repetir aqui. Ah não, isso aqui é tipo sanguíneo. Hepatite B aqui. Urina 1. Sem alterações, negativo e tal. Glicemia da mamãe 84. TTOG. Tudo bem aqui. Tudo bem também. O que ela tem agora? Hipoglicemia. Tá com hipoglicemia. A mãe não foi tratada com nada, aparentemente. Quais diagnósticos dela em sala? Não tenho ideia. Mas o cartão de pré-natal aqui não me mostra nenhuma alteração aqui que chame a atenção, para ser sincero. A mãe aqui ganhou bastante peso, hein? A mãe ganhou 25 quilos. Puxa vida, a mãe ganhou 25 quilos.
A mãe ganhou bastante peso. TSH 1.9. Acho que tá normal, né? Também, 1.9. Nossa, a mãe ganhou 25 quilos. A minha bebê aqui, vamos dar uma olhada aqui no tamanho dela. 35, 36 semanas. 36 semanas, ela pesa 3.7. Aqui tá o 4, né? O 3.7 já tá mais ou menos aqui, né? 36 semanas que é aqui. Acho que ela é uma gig, né? Grande para idade gestacional. O que aconteceu com essa bebê, hein? Perímetro cefálico, vamos dar uma olhada aqui também. Mas é 36 e 2 dias, né? 35, aqui 36 e 2 dias, né? Ah, não, aqui é 35. Não, 36, 34, 36, 38, 40. 36 aqui, 36 e 2 dias é aqui, mais ou menos. 36 e 2 dias pesando 3,5 kg seria aqui, né? 3,7 kg seria aqui, mais ou menos, né? Então tá bem grande, grande para a idade gestacional. Então, vamos pensar aqui. RN pré-termo, grande para a idade gestacional. Estatura de 48 centímetros. Vamos dar uma olhada aqui na estatura. 48 centímetros ela tem. É essa linha, né? O ladinho dessa linha aqui no comprimento, 48 centímetros, ela tá mais ou menos aqui, né? Tamanho adequado para a idade gestacional. E perímetro cefálico, ela tem 33,5. Mesma linha aqui, 30. 33, ela tá mais ou menos aqui. Perímetro cefálico adequado para a idade gestacional também. Pré-termo grande para a idade gestacional. Perfeito. Legal, legal. Pré-termo, RN pré-termo, grande para a idade gestacional. Só isso. Tá tudo bem com ela, né? A cena aqui é que ela tem essa glicemia aqui, que eu não sei, acho que tá baixa essa glicemia aqui. Mas não tem nada aqui falando sobre a glicemia dela. No exame do umbigo do recém-nascido, qual é o número normal de vasos do cordão umbilical? As artérias de uma veia mais gelatina de Wharton. Beleza, né? Só não sei aqui esse Silverman Anderson, vou marcar aqui assim, mas entendo a curva. Define conduta em condições comuns, segmento da criança para o período neonatal, acho que sim também, né? Errei uma questão somente, e era uma questão que estava considerando uma tabela de classificação que eu nunca vi. Então é isso.